Boa noite. O meu nome é Norberto. Atualmente, eu tenho 60 anos de idade. Eu vou contar uma experiência que eu tive com o diabo anos atrás. Eu irei contar tudo de como foi. Eu era um jovem de 25 anos. Morava no sertão do Ceará. Isso foi em 1987. Fui morar sozinho na região metropolitana de São Paulo, em busca de uma vida melhor. Porém, ao chegar em São Paulo, o meu sonho se tornou um pesadelo, pois eu não tinha uma profissão e a dificuldade de arrumar algo era muito difícil. O tempo foi passando e nada de arrumar um emprego. Eu já estava desempregado há mais de 2 anos. Eu saía todos os dias procurando um emprego nas empresas e nada, nenhuma oportunidade aparecia. O que eu arrumava era bico, ou seja, pequenos serviços, que eram de 1 dia a 2 e nada mais do que isso. Porém, mal dava para eu pagar o meu aluguel. Eu estava descrente de tudo. Eu estava pessimista, pois as minhas esperanças de arrumar alguma coisa iam diminuindo com o passar do tempo. Certa noite, eu estava assistindo um filme chamado Encruzilhada, um filme que retrata um guitarrista que estava sendo desafiado por um demônio para ver quem era o melhor guitarrista. Foi aí que eu tive uma ideia. Por que não fazer um pacto com o dito cujo? Pois eu estava sem perspectiva nenhuma de vida e passando praticamente fome. Foi aí que eu comecei a procurar estes tipos de pessoas e com pouco tempo eu já estava tendo contato com algumas delas, das quais me deram dicas de como fazer um ritual satânico. Eu estava com muita vontade de ver no que isso iria dar. Eu comecei a colocar em prática tudo que eu havia aprendido e com o passar dos dias nada acontecia e nada mudava. Eu cheguei a me cortar com estilete e com meu próprio sangue eu desenhava alguns símbolos satânicos no piso de azulejo branco no qual a minha casa tinha. Em seguida, eu dizia em voz alta algumas frases satânicas, porém nada mudava. Os meses se passavam após a minha última tentativa de invocar o dito cujo. Eu já tinha até me conformado de que ele não viria. Então, chegou um momento em que eu só estava pensando em suicídio. A minha casa estava podre, uma imundície que só. Foi quando eu decidi sair de casa para dar uma volta e assim tentar me distrair um pouco. As horas foram se passando. Eu me encontrava completamente desorientado, sem perspectiva nenhuma de vida. Foi então que observei um grupo de mendigos se embriagando. Eu me juntei a eles para conversar um pouco e, quem sabe, beber um pouco de graça, pois eu não estava com dinheiro algum. As horas foram se passando e quando eu olhei para o meu relógio, o ponteiro batia às 2 horas da madrugada. Eu resolvi voltar para casa, aproveitar que ainda havia uma cama me esperando, pois os dias de ficar sem um teto estava se tornando uma realidade em minha vida. Chegando em casa, eu percebi que havia um homem estranho em frente ao meu portão. E ao me aproximar dele, eu percebi que o mesmo estava muito bem vestido, com um terno muito elegante, um cabelo todo penteado para trás, e o seu perfume era algo surreal. Foi quando eu pensei em falar com ele. E o misterioso homem falou: "Boa noite, Norberto. Eu demorei um pouco, pois eu tive que ter a certeza de que realmente você era merecedor da minha visita. Eu vi que você não está satisfeito com a sua vida. Então eu estou aqui para te dar o melhor desta vida. Eu irei fazer você se tornar notável. Te darei muito dinheiro e mulheres.
você irá se esquecer das suas dificuldades. Eu confesso que eu fiquei em choque ao ver aquele homem com aquele olhar penetrante. Parecia que eu estava diante de um predador. Eu não estava sabendo distinguir se aquilo ali era real ou simplesmente era o efeito do álcool, pois eu não estava acreditando que o diabo havia me atendido. Eu perguntei ao misterioso homem: quem é você? Ele apenas friamente me respondeu: eu sou apenas um funcionário. O meu patrão me pediu para que eu viesse até aqui falar com você. O misterioso homem fez um sinal em direção a um carro importado que estava estacionado bem próximo a gente. Em seguida, saiu do carro uma mulher loira, com um par de olhos azuis piscina, com um vestido preto completamente colado em seu corpo. O corpo dela era escultural e a sua aparência me deixou hipnotizado, tanto era sua beleza. Em suas mãos havia um envelope e antes que eu pudesse me apresentar para ela, ela falou: olá, Norberto, já te conheço há algum tempo. Eu fiquei muito confuso. Foi aí que o tal homem falou assim para mim: Senhor Norberto, o senhor terá que assinar o contrato. Então, por favor, entre para a sua casa, junto à secretária do meu chefe, para a leitura e assinatura do mesmo. Assim que tudo estiver feito, nós nos tornaremos irmãos. Eu não questionei nada. Eu entrei para minha casa, junto com aquela linda mulher. A minha casa estava totalmente imunda. Eu estava sem graça. Porém, eu percebi algo. A tal mulher não estava ligando para o ambiente. Ela pegou o contrato da pasta e pediu para que eu estendesse a palma da minha mão. Em um movimento muito rápido, ela me deu um talho na mão. O meu sangue caía sobre as folhas de contrato, no qual eu não acabei lendo. Em seguida, ela pegou um isqueiro Zippo da bolsa e queimou as folhas do contrato que continham o meu sangue. Ela me olhou com aqueles olhos penetrantes e me disse: bem-vindo à nossa irmandade. Eu te amo. Ela me deu um beijo na boca e me jogou na cama, montou em cima de mim e começamos a transar loucamente. Eu nunca vi daquilo na minha vida, para falar a verdade. No dia seguinte, eu acordei e não havia vestígio da tal mulher e nem do contrato que foi queimado. O que eu tinha era um corte na palma da minha mão, que era bem profundo. Ao sair de casa, havia um homem que estava me aguardando. Ele pediu para que eu entrasse dentro do carro. Eu fiquei bem desconfiado e mesmo assim eu acabei entrando. Ele me levou para um banco para abrir uma conta. O homem era muito sério e não falava praticamente nada. Chegando no banco, foi depositado para mim uma quantia que hoje em dia seria de 2 milhões de reais. E todo mês eu iria receber um salário equivalente a 50 mil reais. Ou seja, eu estava muito bem financeiramente. Em um ano, eu estava com carros e casas. A minha vida estava maravilhosa. Eu estava no melhor da vida. Porém, no segundo ano, após o contrato, eu comecei a me relacionar com a futura mãe do meu filho. Eu estava apaixonado e feliz, pois eu tinha abandonado aquela minha vida promíscua. O que eu tinha que fazer era uma vez por mês ir a algum lugar de escolha da Irmandade para realizar alguns rituais, no qual eu tirava de letra. Nos rituais eram feitas orgias, todos tinham que estar mascarados, tanto os homens quanto as mulheres, e havia muita bebida e droga, pois havia uma bebida em especial. A bebida era feita de sangue humano,
que eram mantidas em bolsas de coleta. Essa bebida era a única em que nós tínhamos a obrigatoriedade de beber. Passaram-se meses e a minha namorada acabou engravidando. Então resolvemos morar juntos. Ela nem desconfiava da minha vida. Com o passar do tempo, eu vi o nascimento do meu filho. E foi a partir deste ponto em que as coisas começaram a mudar. A mãe do meu filho começou a ouvir barulhos dentro da nossa casa. Barulhos estes, como pessoas andando por entre os quartos, barulhos de talheres sendo mexidos, sem contar com os sons de sussurros durante a noite, quando ela precisava dar de mamar para o nosso filho. Ela chegou ao ponto de começar a escutar durante o dia também. Ela começou a me informar sobre todos os acontecidos. Eu falava para ela que isso era estresse de cuidar de uma criança pequena. Porém, eu sabia que o culpado era eu, pois eu era o canal espiritual que estava em casa. Foram se passando os dias, semanas e meses, e as coisas começaram a piorar. Tudo começou a se intensificar em casa. A mãe do meu filho começou a ver pessoas estranhas olhando em direção à nossa casa. Em certas ocasiões, ela até escutou como se tivesse uma pessoa correndo dentro da casa. Foi quando a mãe do meu filho começou a procurar a igreja. Certa vez, quando cheguei em casa, eu encontrei uma irmã da igreja bebendo água e chorando muito, chorando de soluçar, pois ela tinha visto em nossa casa uma mulher com pernas e pés de bode. O seu rosto era todo desfigurado e os seus olhos eram brancos, como se estivessem virados. Segundo a irmã da igreja, a nossa casa estava precisando de uma campanha de oração, pois o que ela viu foi terrível. Quando a mulher foi embora, eu tentei fazer a cabeça da minha esposa, falando que a cristã estava maluca e que a nossa casa era abençoada. Algum tempo depois, a mãe do meu filho me colocou contra a parede e me falou que tínhamos que nos casar, pois estávamos em pecado. Naquele momento, eu vi que ela estava se tornando uma cristã. Eu acabei aceitando o convite e, com pouco tempo depois, estávamos nós nos casando. Ela deixou de ser a minha companheira e mãe do meu filho para se tornar oficialmente a minha esposa. E com isso, eu acabei frequentando aos poucos os cultos religiosos junto com os evangélicos. E após um ano, eu estava frequentando com mais frequência as reuniões evangélicas e o ocultismo já não estava me interessando mais. Eu vi que a vida oculta que eu levava não estava me fazendo bem, e os rituais no qual eu tinha que ir durante a cada mês do ano já estavam se tornando um martírio para mim. E quando eu decidi abrir mão de tudo para ficar com a minha esposa e filho e procurar assim a minha salvação através de Jesus Cristo, a destruição da minha vida havia acabado de começar. A minha casa virou um antro de espíritos malignos. Agora, não só a minha esposa estava ouvindo vozes, eu também comecei a ouvir choros de criança, que muitas das vezes não era o choro do nosso filho. Algumas pessoas começaram a nos perseguir, pessoas no qual eu não conhecia. Foi quando eu contei para minha esposa o que eu tinha feito anos atrás e que o que nós tínhamos conquistado foi através de um pacto que eu havia feito com o diabo. Esse pacto tinha sido com o meu sangue. Após mudarmos de casa, nada havia mudado, pois recebíamos bilhetes com ameaças, até que uma vez eu não aguentei e fui dar parte na polícia. Eu contei para o policial o que estava acontecendo e percebi que o policial me olhava de uma forma bem diferente. O mesmo me conduziu à sala do delegado.
Ao chegar na sala do delegado, após ele ouvir todo o meu relato, o delegado me disse: "Esquece tudo isso, filho. Finge que você não veio aqui e se conserte com quem você está devendo. Suma da minha frente, pois você está em um caminho sem volta." Na mesma hora eu fiquei em choque, pois o delegado me deu todos os indícios de que ele fazia parte da Irmandade também. Ao passar alguns meses, o meu neném contraiu uma doença inexplicável e morreu misteriosamente, pois até os médicos não souberam qual foi o real motivo de sua morte. Na certidão de óbito, colocaram como causas naturais, e aquilo mexeu com todo o meu psicológico. Meses depois, a minha esposa sofreu um terrível acidente de carro, no qual a levou a óbito na hora. Segundo testemunhas, um Opala atravessou o cruzamento e pegou o carro da minha esposa em cheio. O ocupante do Opala fugiu e abandonou o carro. Dias depois, a polícia me informou que o Opala, na verdade, era um carro que havia sido roubado. Ou seja, o causador do acidente está impune até hoje. Na verdade, eu acho que foi algum membro da seita que provocou o acidente e que levou a minha esposa a óbito. Eu estava com a minha vida arruinada, pois eu havia perdido o meu filho e a minha esposa em tão pouco tempo. A verdade é que eu fui perdendo tudo. Eu vi que eu tinha uma maldição por ter me envolvido com coisas erradas. Foi então que eu decidi voltar para o Ceará, após eu ter perdido tudo em São Paulo. Hoje em dia, eu sou um cristão que leva a vida humildemente. Consegui constituir uma nova família, no qual eu tenho uma esposa e um casal de filhos. Hoje em dia eu sou até avô de uma linda netinha, e são eles que me fazem esquecer de todo aquele passado negro e doloroso que eu tive na minha vida.